Olá, meus irmãos, a paz e a graça, Cleiton Souza, para mais uma abordagem de O Livro Santo. E dessa vez, vamos falar sobre o livro de Josué. O livro de Josué é o 6º livro do Antigo Testamento. E o título da aula de hoje é Os israelitas o Jordão atravessam para ver o cumprimento da promessa. Ou seja, os israelitas o Jordão atravessam para ver o cumprimento da promessa. Né? Então, de fato, é uma travessia para assistir o cumprimento, né, da promessa feita por Deus. Ok? Então, antes de iniciar, como de praxe, né, vamos aqui fazer aqui uma oração para o bom Deus poder abençoar mais e mais essa nossa empreitada, ok? Maravilhoso Deus querido, ó Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por mais uma oportunidade de poder estar aqui celebrando mais uma manhã de domingo a respeito da Bíblia Sagrada, a respeito dos livros que compõem o Antigo Testamento, pois esse livro muito nos ensina e muito nos edifica. E não seria diferente a respeito do livro de Josué, pois nos dá coragem, né? Nos dá, de fato, força para poder romper os nossos objetivos e entender que uma vez que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Assim, Pai, peço que no abrir da minha boca eu apresente o correto ensinamento, né? E a partir que esse ensinamento ele possa trazer frutos esses que seja representado no fortalecimento espiritual e da caminhada cristã dos meus irmãos, daqueles que estão e aqueles que estão assistindo essa videoaula. Amém? E o Senhor possa aí me abençoar, e o Senhor possa aí conduzir esta atividade nesta manhã de domingo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai? Amém. Amém, igreja? Então vamos lá, hein? Falar do livro de Josué. E o povo, o Jordão, atravessa para ver o cumprimento da promessa. O povo, o Jordão, atravessa para ver o cumprimento da promessa. Por quê? Vamos relembrar que hoje já finalizamos aí um bloco de livros do Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento ele é dividido em 4 blocos que nós já mencionamos. Primeiro bloco, os livros da lei, ou os livros de Moisés, ou a Torá, ou o Pentateuco, Penta 5, Teuco rolos. Então, são 5 rolos, ou 5 primeiros livros da Bíblia. Esse é o primeiro bloco, que vai ser composto de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Na semana passada, nós conseguimos romper e, de fato, analisar todos esses 5 livros, né? Finalizamos na semana passada. Esta semana, hoje, vamos iniciar o segundo bloco de livros do Antigo Testamento, chamado de livros históricos. Livros históricos, que inicia com o livro de Josué, o livro que será abordado hoje. Ele é composto de 12 livros, porque ele inicia de Josué e termina no livro de Esté, né? Aquele livro escrito fora da Palestina, lá em Susã, lá na Pérsia. Então, ele seria composto por Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. Lembremos que, neste formato de aula, nós iniciamos em 2ª Reis. Então, estamos caminhando para fechar o ciclo de 66 livros. Então, vamos fechar Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª Reis, e finalizamos neste formato, tá? O qual cada um que queira relembrar as aulas é só entrar no portal da igreja e assim poder assistir essas nossas videoaulas, tá bem? Lembrando que o terceiro livro, o grupo de livros no Antigo Testamento, primeiro é o Pentateuco, o segundo são os livros históricos, o terceiro vem os livros poéticos ou sapienciais ou de sabedoria, composto de apenas 5 livros, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos. E vem o último bloco de livros, que é o chamado de livros proféticos, composto de 17 livros, né? Onde vamos encontrar lá os profetas maiores e menores que nós já trabalhamos, tá? E hoje
vamos falar sobre o livro de Josué, que eu já até mencionei 2, 3 vezes. E aí a pergunta direta é logo, por que estudar o livro de Josué? Muito básico, muito básico. É um livro composto de 24 capítulos, é um livro moderado, né? Muito bom, de uma leitura muito fácil, acho que é um dos livros com a leitura mais tranquila, porque não encontramos dificuldades de interpretação, de exegese, né? E esse livro ele nos ensina, né, a entender o povo de Israel num novo estilo de vida, num novo povo, com um novo líder, com uma nova terra, com novos desafios e com uma nova aliança estabelecida entre Deus e aquela nova geração. Então, por isso que é muito importante você entender Josué, porque é outro momento histórico, é outro corte, né, de fato, a respeito do povo santo. É outro, de fato, outra perspectiva, outro povo, outro líder, outra terra, outro desafio, nova aliança. Então, tudo é novo. Então, se tudo é novo, vamos encontrar, de fato, novas definições, a intercessão de Deus, histórias fantásticas nesse livro, né? Que, inclusive, é um livro que contém muitos milagres, né? Vamos enumerar aqui 4. A travessia do Rio Jordão, né? O rio, de fato, houve a separação de margens, o povo passou em terra seca. Houve a queda do muro de Jericó, sem o povo de Deus sequer tocar no muro. Houve a chuva de pedras, o que é isso? Não teve que uma chuva de granizo, mais ou menos, seria isso, né? Uma chuva de pedras. E houve, né, de fato, a longevidade do dia e da noite, né? Que vamos encontrar lá em Josué capítulo 10. Então, grandes milagres foram estabelecidos nesse livro. Tá? E esse livro ele nos ensina, nos dá, de fato, faz com que o leitor aprenda princípios que podem ajudá-lo a obter coragem, a obter força em frente às dificuldades, às aflições, às oposições. É um livro muito edificante, né? Ainda mais quando lemos o capítulo 1, que é o capítulo inicial, que já nos dá um grande combustível para vencer e transpor qualquer desafio, né? Basta ler em Josué capítulo 1, já que é uma coisa fantástica. Deus comissionando Josué, dando coragem, dizendo, não tenha medo, meu irmão, não desvie nem para a direita, nem para a esquerda da lei, que vai dar tudo certo contigo, tá? E esse livro traz importantes lições no sentido de que o sucesso dos israelitas se deu em razão da obediência àquilo que Deus determinou. E o fracasso se deu justamente em razão da desobediência. Então, essa ideia de sucesso, obediência, fracasso, desobediência, resta muito escancarado nesse livro, né? O qual, por sinal, vamos encontrar em inúmeros capítulos, né? Outra coisa, né, que esse livro tem uma grande importância para a história do povo de Deus, porque entender o livro de Josué, é entender a instituição e a criação do povo de Deus. Porque antes era só promessa. O livro de Josué é cumprimento. O livro de Josué, vamos estabelecer o povo a partir daqui. Porque todas as promessas foram cumpridas em Josué, e o povo passou a ter território, o povo já tinha uma língua definida, o hebraico. O povo já tinha, de fato, um local de adoração, né, que era de fato, não era fixo, né? Era, de fato, na medida que eles iam andando, mas tinha um tabernáculo. Então, eles já tinham ideia. Então, já tinha o povo, já tinha uma língua, já tinha um local de adoração, mas não tinha terra. E o status de nação é justamente isso. Povo, leis, terra, né? E de fato, cultura. Então, todos os elementos se reuniam para a definição do povo de Israel sobre o status de nação, né? Porque eles tiveram, de fato, um local para dizer, não, isso aqui é meu, que de fato vai ser a Terra Santa, que daqui a pouco vamos tratar a respeito delas também. Quanto ao título, né? O título de Josué leva o nome, né? O livro, lembrando que o livro de Josué é o livro em continuação do livro de Deuteronômio. O título, né? O nome é Josué, que o livro leva o nome do principal líder, o líder que de fato conduzia o povo de Deus às grandes vitórias e conquistar, né, a Terra Santa. E o nome Josué, em hebraico, quer dizer Yehoshua, que quer dizer Javé salva, Deus salva, o Senhor é a salvação, né? Lembrando que o nome de Josué, né, Yehoshua, como se fosse uma transliteração do nome
de Deus, de Yeshua, né? Ou de fato até o nome de Jesus Cristo também é uma variação do nome de Josué, tá? Existe uma correspondência. Lembrando que este Josué, esses feitos, esses feitos heróicos de Josué, que teve a responsabilidade gigantesca de substituir nada mais, nada menos que o maior profeta do Antigo Testamento, que é o Moisés, o Josué, ele vai ter a primeira aparição, né, lá em Êxodo capítulo 17, quando, de fato, o povo de Deus atravessa o Mar Vermelho e eles são atacados covardemente pelos amalequitas. E quem já lidera o povo de Deus naquela grande batalha contra os amalequitas foi justamente Josué. Basta ler Êxodo 17. Josué também é mencionado em Êxodo capítulo 24, quando Moisés sobe, de fato, para o Monte Sinai. E quem acompanha Moisés é Josué. Josué sobe com Moisés? Não. Josué fica no pé do monte, né, Sinai, enquanto que Moisés sobe para falar com Deus. Mas, de fato, Josué já estava lá como cuidador, como ajudador, como auxiliar de Moisés. Josué também é mencionado no livro de Números, capítulo 11, né, onde aponta que ele era auxiliar de Moisés desde a sua mocidade. Josué também é mencionado em Números capítulo 13, né, o qual aponta que Moisés mudou seu nome de Osés, Osés quer dizer salvação, para Josué, o qual representa o Senhor salva, o Senhor é a salvação, já dando a ideia que ele seria, né, ungido, de fato ele era um comissionado por Deus, né? O próprio Moisés troca o nome dele de Osés para Josué, em Números capítulo 13, verso 16. Em Números capítulo 14, né, ele participa de uma grande comissão, porque antes do povo de Deus, quando estava peregrinando pelas planícies do Sinai, e ele chega em Cades Barnea, então ele diz, olha, é como, de fato, um costume de guerra. Então, antes da gente adentrar na cidade, vamos mandar os espias, que são chamados batedores, ou aqueles que irão fazer uma análise da terra para poder trazer para o chefe, né, para o líder do exército, dizer, olha, pela frente vão ter montanha, pela frente vão ter muralha, pela frente vão ter grandes povos com poder bélico. Então, antes de qualquer grande líder militar, ele nunca ia para qualquer guerra de olhos fechados, não. Antes ele recebia um relatório para estudar o inimigo, para planejar. E isso, o povo de Deus, quando chegou em Cades Barnea, houve uma composição entre o povo de Deus e disse, não, vamos mandar os espias. Então, cada tribo elegia um príncipe, um representante, um chefe. E aí, um representante, provavelmente um jovem, né? Até porque iria ter que andar bastante. Então, uma comissão de 12 homens saíram pela terra de Canaã, a Terra Santa, para fazer um relatório do que teria pela frente. E Josué, juntamente com Caleb, participa dessa comissão de 12 homens. E justamente em razão da resposta desses 10 desses 12 homens, né, 10 desses espias, disse, meu irmão, não tem como vencer, não. Muralha, é um homem forte, poder bélico gigantesco, armas, cavalos, não tem condições. Deus colocou ele no esparro e acaba trazendo uma grande maldição para o povo de Deus. Né? Que eles acabaram, aquela geração toda que saiu do Egito, os escravos, pereceu no deserto por causa desses 10 espias que chegou lá e acabou contaminando todo o povo. Apenas se manteve firme. Josué e Caleb disse, meu amigo, pode ter o que for. A gente tem Deus, a gente vai ganhar tudo. Não tem importância, eu não tenho medo deles. Deus vai destruir tudo, meu irmão. Se Deus deu a promessa que essa terra é nossa, vai ser nossa. Então, de fato, apenas Josué e Caleb tornou-se os representantes daquela geração que não morreriam. Que, de fato, o restante, todos acima de 20 anos morreram, salvo Josué e Caleb, porque eles permaneceram firmes na fé em Deus. Tá bem? Mas isso vamos encontrar. Então, Josué participa como um desses espias, ou os espiões. Números 27, o Espírito Santo habita em Josué, que em Números 27 ele já é comissionado para ser o futuro líder da nação. Né? Porque Moisés, em número 26, vai ter lá o censo, e a partir dali já tem a grande definição ali que ele vai morrer. Né? Porque das águas de Meribá, aquela questão toda, no 27, o Josué já é comissionado. No capítulo
32, número capítulo 32, Josué segue o Senhor de forma plena, né? Justamente para comprovar que, de fato, ele vai seguir todas as ordenanças de Deus. Em Deuteronômio capítulo 31, verso 23, Josué foi comissionado pela segunda vez a substituir Moisés. Em Deuteronômio capítulo 34, verso 9, Moisés abençoa, pôs a mão, né, na cabeça de Josué, e a partir dali ele fica cheio de sabedoria. E essa sabedoria, né, complementar, dada pelo Espírito Santo, por intermédio de Moisés, a mando de Deus, é que vamos entender o que acontece com as guerras apontadas no livro de Josué, que é um livro histórico. O livro histórico, ele não vai ter a visão própria da palavra de Deus, ou exortações ou doutrinas sobre Deus. Eles têm como função, a literatura dos livros históricos, é narrar os acontecimentos que aconteceram no decorrer da história do povo de Deus. Ele vai narrar o que aconteceu, saímos de um determinado lugar, fomos para outro, guerreamos com fulano de tal, Deus nos ajudou, fez isso, mas não a doutrina de Deus. Vai narrar acontecimentos, vai narrar fatos históricos. E na narrativa dos fatos históricos presentes no livro de Josué, é que vamos entender que aquele grande líder estava cheio de sabedoria, porque, de fato, ele era um espetacular estrategista militar. Já sempre guerreava fazendo armadilha, atacava à noite, atacava de surpresa. Então, é uma coisa fantástica e daqui a pouco vamos discutir a respeito dessas táticas fantásticas desse camarada. Tá bem? Josué também é mencionado no livro de Êxodo, de Número, né, que eu já mencionei. Mencionado o livro todo de Josué vai iniciar desde o momento que ele é comissionado e que é encorajado no capítulo 1 até o capítulo 24, que vai tratar a respeito da morte, quando ele falece com 110 anos. Tá? Ele ainda é mencionado em Juízes, capítulo 2, verso 6. Ele ainda vai ser mencionado em 1 Reis, capítulo 16, verso 24. Então, de fato, foi um camarada muito importante também aí, né? O sucessor de Moisés, é uma responsabilidade gigantesca quando você tem o seu antecessor, um grande representante. E é por isso que vamos encontrar que em inúmeros momentos do livro de Josué, Deus diz, não, vou lhe comissionar, porque o povo passou a respeitar Josué igual a Moisés. Né? Por isso que vamos entender daqui a pouco essa grande importância. Então, esse é o homem, né, a quem foi homenageado com o título deste livro gigantesco e grandioso, muito interessante. Tá bem? Panorama, né? Como é que vamos entender o livro de Josué? Bem tranquilo, né? Vamos entender por que ele é chamado de Hexateuco, né? Porque Hexateuco seria o hexa, 6, teuco, livro. Então, seria o 6º livro, ou livro em continuação do Pentateuco. E que, de fato, é o livro. Seria um título plenamente coerente, se assim fosse dado. Não seria errado, não. Porque vamos perceber que tudo é o decorrer da história. Gênesis, até o capítulo 11, vamos encontrar a criação do mundo, das línguas, dos povos, dos idiomas, dos costumes. Torre de Babel, tá bom? Cada um vai construindo um povo, um continente. Beleza. Capítulo 12 de Gênesis, vamos encontrar a história dos patriarcas. Abraão, Jacó, Isaac e, por último, José. José morre. O povo cresce muito, o Egito fica com medo, tributa, não tem dinheiro, paga com a força de trabalho. Com a força de trabalho se torna um escravo, passa a ser explorado, castigado, humilhado. Beleza, exorta a Deus. Deus lembra, pô, tá fazendo muita perversidade com o meu povo. E eu já tinha prometido a Terra Santa a Abraão, né? Então, o que acontece? O êxodo. Deus liberta o povo de Deus do cativeiro. E o povo vai atravessa o Mar Vermelho e vai para o deserto lá do Sinai, né? Depois do deserto do Sinai, o povo se desloca do deserto do Sinai, né? Fica lá no deserto, do Sinai por até um ano, né? Quando é construído o tabernáculo da idolatria, depois é dados as leis, e aí vamos encontrar a história do livro de Levítico, explicando quais são as leis cerimoniais para fins da oferta. Então veja, né? Gênesis cria, Êxodo sai
do Egito e vai para o deserto do Sinai, Levítico, né? Lá no deserto do Sinai cria-se o tabernáculo, vem a história de Levíticos, as leis cerimoniais que seriam aplicadas em Israel. Lei cerimonial, cívica, moral, de costume, tudo lá vai encontrar em Levíticos. Depois vamos encontrar em Números. O que é que Números? Números vai relatar a história porque o povo de Deus ficou 40 anos no deserto, peregrinando lá. Porque acabaram sendo amaldiçoados porque praticaram blasfêmia contra Deus. Né? E daí Números, porque houve duas contagens de povos. A primeira contagem daquelas que veio do Egito, né? aquela população que era ex-escravo, composta de até 603 mil homens dispostos para guerrear, mas, segundo os eruditos, como não foi contabilizado crianças, velhas e mulheres, tinha cerca de 2 milhões de pessoas. Tá? Aquela geração toda que foi contabilizada em Números, capítulo 1, foi morta, né? Porque foram amaldiçoadas, porque blasfemaram contra Deus. Então, o que aconteceu lá em Números capítulo 26, foi contabilizado os filhos dessa geração que morreu. Então, esses filhos do deserto. Então, os filhos do deserto, né, foi contabilizado em Números. Só que Deuteronômio existe um livro de capacitação para essa segunda geração que foi contabilizada. Então, essa segundo grupo que foi contabilizado em Números, foi capacitado e instruído diretamente por Moisés pelo livro de Deuteronômio, que Deuteronômio, nada mais, nada menos, são as últimas palavras de Moisés, os últimos sermões. Lembrando do histórico, lembrando das alianças e determinando como aconteceria, né, quando adentrasse na Terra Santa. E é justamente isso. Enquanto Deuteronômio, o povo de Deus, porque o que acontece? Para você entender o livro de Josué e o finalzinho de Deuteronômio, você tem que entender a geografia do local. Porque vamos encontrar o Mar Morto, ou chamado Mar Salgado, que fica no sul, né? E fica o Mar da Galileia, onde Jesus andou sobre a água, né? As histórias do barquinho, né? Que é chamado de Lago de Genezaré, é chamado de Mar de Tiberíades, ou Mar da Galileia. Então, o Mar Morto fica no sul, o Mar da Galileia no norte. E entre os dois, o que acontece? Vai encontrar o Rio Jordão, né? E lembrando que tanto o Mar Morto como o Mar da Galileia, em tese, não seriam mares, seriam lagos. Por que só Mar Morto? Porque ele está represado. Ele não consegue se encontrar com o oceano. Por isso que é chamado Mar Salgado também, porque tem um alto teor de sal, né? Então, entre o Mar Morto, né, ou Mar de Sal, e o Mar da Galileia, onde Jesus morava, né, próximo de Caná da Galileia, né, entre esses dois tem o Rio Jordão que corta no meio, ou seja, que liga esses dois, entre o Mar Morto e o Mar da Galileia. E o povo de Deus estava ao leste do Rio Jordão, quando finalizou em Deuteronômio, né, estava na planície de Moabe. Então, Moisés pôde ver a Terra Santa, mas não pôde adentrar. E o que é Josué? Josué inicia justamente esta segunda geração, que foi contabilizada em número, que foi capacitada em Deuteronômio, e que foi, de fato, que vai ser levada para a Terra Santa, para transpor o Rio Jordão, saindo do leste para o oeste. Então, quem é que lidera todo esse povo de Deus? Josué. Então, Josué inicia o capítulo 1 com a preparação dele, dando coragem a ele e ao povo, e mais à frente ele liderando esse povo de Deus, saindo das planícies de Moabe para a travessia do Rio Jordão e deparando-se com Jericó, teremos aquela história fantástica. Então temos que Deuteronômio é uma expectativa, é um apontamento de como aconteceria. E já Josué representa o cumprimento. Por isso que Josué é um livro em continuação de Deuteronômio, e ele é intitulado, por alguns eruditos, como o Hexateu. Hexa, 6, teuco, livro. Então, seria o sexto livro, que não seria errado, porque ele, de fato, é um livro de continuação. Agora, por que podemos dizer que Josué é o cumprimento? Por favor, abram a Bíblia de vocês em Josué, capítulo 21, verso 43. Vamos ler apenas o Josué, capítulo 21, verso 43 e o 45. Né? Que já vai apontar tudo que foi prometido para os patriarcas
lá em Gênesis, lá em Êxodo, lá em Deuteronômio, vai ser cumprido em Josué. Tudo. E qual foi a grande promessa de Deus para os patriarcas? Que eles, de fato, daria a terra prometida, a terra santa, né? E olha só que tem Josué, capítulo 21, verso 43. Assim, o Senhor deu aos israelitas toda a terra que havia prometido aos seus antepassados. E quando tomaram a posse da terra, eles passaram a morar nela. Verso 45 do capítulo 21 de Josué. O Senhor cumpriu todas as boas promessas que havia feito ao povo de Israel. Então, o livro de Josué, gente, é um livro de cumprimento. Não houve a promessa lá atrás? Olha, sua descendência será incontável e eu lhe darei uma terra boa que emana leite e mel, a terra prometida. Deus não tinha dito onde seria, propriamente dito. Mas foi indicando ao povo, dizendo, aqui, além do oeste do Jordão, é tudo seu, que é justamente chamada de Canaã. A terra prometida, a terra santa, é Canaã, né? E onde é a terra de Canaã hoje? Atualmente representa o território geográfico do país de Israel. Onde é Israel hoje? É a chamada Canaã. E aí vocês devem se perguntar, professor, por que Deus daria essa terra de Canaã, né? Por que essa ideia de dar a terra de Canaã? Temos que lembrar uma coisa. Por que Canaã? Né? Porque houve um cumprimento profético em Josué. Quando o povo de Deus todo adentra em Canaã e toma toda a terra dos cananeus. Por que isso? Porque já existia um cumprimento lá de Gênesis, né? Capítulo 9. Né? Porque em Gênesis capítulo 9, Noé, quando de fato tem o dilúvio que chega, olhou a plantação de vinho e disse, vou tomar uma. Aí tomou todas, ficou bêbado. E ficou, infelizmente, com as nádegas de fora. A Bíblia vai contar que, de fato, Cã fez, de fato, chacota com o pai. Alguns, na verdade, eruditos vão apontar que ele acabou abusando sexualmente do pai, mas nós não podemos afirmar, porque isso não está na Bíblia, tá? Mas apenas a forma de olhar e caçoar não seria motivo para tamanha maldição tão pesada, né? Mas alguns passam a apontar que seria um pouco desproporcional a maldição só porque ele olhou para as nádegas do pai. Então, alguns passam a apontar que não houve apenas a observância das nádegas, mas também que ele abusou sexualmente do pai. Mas em Gênesis capítulo 9, vai dizer, maldito seja Canaã, e ele será servo dos seus irmãos. Gênesis capítulo 9, verso 26. Bendito seja o Senhor de Deus de Sem, e seja Canaã por servo. Então, o povo cananeu era amaldiçoado desde Gênesis 9. E a maldição dele é que ele seria, o povo cananeu, seria servo do povo dos filhos de Sem. E o povo de Israel é um povo semita. Por que um povo semita? Porque eles ascendem, eles são descendentes de Sem. Então, se Cã seria servo de Sem, então, se o povo de Israel descende dos semitas e o povo cananeu era amaldiçoado a ser escravo de Israel, então toda a terra que seria ali de Canaã seria de fato do senhorio dele, né, do chefe deles, que seria o povo semita, que é representado por Israel, né? E isso resta muito, muito claro quando lemos no livro de Gênesis, capítulo 10, verso 15, que diz de 15 a 18. E Canaã gerou Sidom, gerou Jebuseus, os amorreus, os gigaseus, os heveus, os arqueus, os sineus, os avadeus, os emareu e os amateu. Porque isso já passa a contar em Gênesis capítulo 10, que são todos esses povos que Moisés, lá em Deuteronômio, passa a apontar que eles fossem mortos. Lá em Deuteronômio capítulo 20. Moisés diz, olha, esse povo lá de Canaã, os cananeus, todos esses povos aí, os jebuseus, os heveus, os heteus, os amorreus, tudo tem que ser mortos. Porque eles de fato são descendentes de Cã. Eles de fato são descendentes de Canaã. Então, eles são nossos servos, eles não prestam, eles são amaldiçoados. Então, por isso que de fato tem essa guerra
e essa determinação de Deus, não, eles são servos, eles de fato, vocês são escravos de vocês. Então era um cumprimento profético, né? Já apontado em Gênesis capítulo 10, tá? E sobre um aspecto do livro de Josué, o que seria de fato como representaria essa terra de Canaã? Os lugares chaves que foram conquistados pelo povo de Deus foi Jericó e Ai. Esses são chamados centro da Terra Santa. Depois eles conquistam Jerusalém e o entorno dela, né? Que vai ser Hebron e a Lax, essas cidades todas lá. Aí, ali vamos encontrar, né, a região sul de Canaã. Depois ele vai conquistar, vai ter o Monte Ebal, o Monte Gerizim, onde vai ser abençoado, o Monte Ebal onde vai ter a maldição, né? Depois eles vão conquistar ainda na região sul, Gibeão, depois eles ficam em Gilgal, depois eles vão para o norte, onde eles vão conquistar Siló e Siquém e Azor. Esses são os lugares chaves, né, da história toda de Josué. Veja que daqui a pouco a gente vai perceber que houve um ataque fantástico por parte de Deus. Ataque do centro, que o centro você pode ver tanto quem estava no norte, ou quem estava na direita do povo de Deus, quem estava do sul, que é do lado, quem estava na esquerda, né? Então, o povo de Deus ficou estrategicamente ali, para observar tudo que aconteceria contra eles, né? Ou seja, ele ficou num ponto de divisão na geografia do tempo de Cristo entre a Galiléia e a Judéia. Então, ele podia, de fato, escolher qual era o melhor caminho. Então, foi estrategicamente pensado onde o povo de Deus deveria ficar, tá? Qual o propósito, né, desse livro grandioso? Narrar a história da conquista da terra prometida para Israel. Porque a terra de Deus foi conquistada, a terra de Deus foi repartida por tribos. E se os meus irmãos não entenderam o livro de Josué, quando você lê o livro de 1ª e 2ª Reis, você se perde. Porque no livro de 1ª Reis e 2ª Reis, o que vai acontecer? 1ª Reis, o Reino Unido. Vamos encontrar apenas a história de 3 reis. Quais são os 3 reis de Israel, que cada um reinou por 40 anos? Saul, Davi e Salomão. Quando Salomão cai em idolatria, o que acontece? As 12 tribos que já estavam na Terra Santa, conforme Josué, 10 tribos fica chamado Israel do Norte, que fica na parte de cima, e apenas 2 tribos fica na região do sul, que acaba ficando apenas uma, que é Benjamim e Judá. Porque como Benjamim e Judá era muito próximo, Judá acoplou logo Benjamim. Então veja que esta divisão geográfica se dá a partir de Josué, que invadiu a Terra Santa, conquistou a Terra Santa e dividiu a Terra Santa para dar a cada grupo o seu devido território, tá? Então, qual é o propósito? Como foi que Isacar ficou na parte norte? Como é que Benjamim ficou na parte sul? Por que Judá fica bem no centro? Aí vai ter toda a explicação. Como foi conquistado e como foi dividida a Terra Santa, a Terra Prometida, né? A Terra de Canaã. Tá bem? Outros propósitos também. O cumprimento da promessa de Deus, porque de fato Deus promete a possessão da terra, lá no capítulo 1, verso 3 e 6. A exigência da obediência às leis de Deus. E 3, a posse efetiva na terra prometida. É uma coisa fantástica, né? Deus promete, Deus pede obediência, e obedecendo, Deus cumpre aquilo que foi prometido. É a base do versículo-chave, capítulo 1, verso 11. Capítulo 1, verso 11. Olha só o que diz. E esse capítulo 1, verso 11, qual é o contexto? Josué ordenando aos líderes israelitas, ou seja, os chefes de cada tribo, que fizessem uma coisa. Josué, capítulo 1, verso 11. Vão, os chefes de cada tribo, vão pelo meio do acampamento, dando esta ordem ao povo. Arranjem comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar o Rio Jordão para tomar posse da terra que o Senhor nosso Deus lhe dará. Acabou. Lembrando de novo. Mar Morto,
Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades, ou Lago de Genezaré. E entre os dois mares, que são represados, e não tem contato com o oceano, eles são, é como se fosse um lago, né? Mas entre um mar e outro tem um riozinho que passa, que liga os dois. É como se fosse um afluente, né? Para encher lá, encher cá. E esse rio chama de Rio Jordão. E o povo de Deus estava do lado de cá, não tinha como passar sem que desse todo o retorno, né? Então, como eles estavam na planície de Moabe, que é onde termina Deuteronômio 34, o Josué fala, se prepare, porque 3 dias vamos atravessar o Rio Jordão e vamos tomar posse lá de Canaã. Então, meu amigo, separa a comida, prepara as armas, prepara os meninos, velho, forte, jovem, que vamos atacar lá e vamos conquistar tudo. O livro de Josué é isso. Conquista da Terra Santa, saindo do leste do Rio Jordão para o oeste do Rio Jordão para conquistar tudo. Ok? Destinatário propriamente ao povo de Deus, para que o povo de Deus conhecesse a história, né, de como conquistou aquele território. É a mesma coisa. Aqui é como se estivesse contando como, de fato, houve o surgimento do país Brasil, né? A partir da chegada dos portugueses, a instituição do Império, a instituição da República, e de fato chegar até o dia de hoje. Mesma coisa. Então, o livro de Josué, ele vai contar a história do povo de Deus. Aqui nós vamos contar a nossa história no livro de história. Ele vai contar a história a partir desta tradição que foi colocada em livros, tá? A autoria, né, deste livro, ele não é mencionado de forma, ele não está autografado. Esse livro foi escrito por Josué. Não tem isso, né? Mas o candidato mais provável que tenha escrito esse livro tem sido o próprio Josué, porque já teve toda a experiência com Moisés, né? Foi testemunha ocular e foi a testemunha-chave de todos os acontecimentos narrados neste livro, basta ver o capítulo 18, capítulo 24. Foi um assistente, de fato, dizem que, na verdade, exemplo, porque Josué, capítulo 24, vai narrar a morte de Josué, né? E não tem como, de fato, o cara narrar a morte. Eu morri tal dia e tal, não pode dizer. Eu fui enterrado na cidade de tal, na cidade de Josué, não tem como, né? Então, os eruditos passam a apontar que até o Josué, capítulo 1 ao capítulo 24, verso 28, teria sido escrito pelo próprio Josué. E a partir do verso 29 a 33, que vai narrar sobre a morte de Josué, não foi escrito por ele. Outra linha, né, apontada pelos eruditos, é que o livro de Josué tenha sido escrito pelo sacerdote Eliezer, ou pelo seu filho Finés, né, que ambos têm grande importância nesse livro de intercessão, né, até porque a divisão da terra de Deus foi feita por Josué, por Eliezer e pelos chefes das tribos, né, e também Finés tem uma grande participação, né, lá no capítulo 22 e 21, né? Quando tem quase uma briga entre as tribos, quase os caras chegam na Terra Santa e quase teria já uma guerra civil, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, se eu já mencionei. Datação, né? A datação desse livro, ele está aproximadamente em 1400 a 1405 antes de Cristo, quase 1,5 milênio anos antes, 1,5 milênio antes de Cristo, né? Lembremos que é muito provável, como o livro foi feito antes do reinado de Davi, que de fato é apontado cerca mais ou menos de uns 300 anos depois, 300, 250 anos depois, então mais ou menos ele fica aí entre 1400 anos antes de Cristo. Principais personagens vamos encontrar, obviamente, o Josué, porque o líder, né, é o grande líder, o sucessor de Moisés, é o que vai liderar todo o povo de Deus para serem possessores na terra prometida. O livro todo vai narrar os feitos desse grande general, desde o capítulo 1 ao capítulo 24. Outro personagem fantástico é que vamos encontrar Raabe, né, a prostituta de Jericó, o qual teve a vida preservada, dada a sua obediência a Deus e dada a sua fé em Deus. Diga-se, uma gentia
que de fato foi preservada, já anunciando o que aconteceria no livro de Atos dos Apóstolos, onde de fato a graça redentora de Deus não seria dada apenas ao povo de Deus, mas também seria dado a todo o povo não judeu, que é chamado de gentio. E aqui tem uma grande indicação. E é a partir de Raabe, veja que essa mulher, ela é catalogada como um dos heróis da fé. Basta você ler o livro de Hebreus, capítulo 11. Raabe lá é mencionada, foi preservada considerando a sua fé. Uma coisa fantástica. Outra coisa muito interessante é que Raabe, ela é tão considerada no Antigo Testamento, ou por Deus, melhor, que a partir dela, ela entra na genealogia de Davi. Ela entra na genealogia de Jesus Cristo. A Raabe, isso, a prostituta gentílica, né? Gentia, prostituta de Jericó. Incrível. Veja, de fato, como a graça de Deus pode alcançar a todos. Porque a partir da descendência de Raabe, vamos encontrar Boaz. Boaz que se casa com Ruth, né? O Boaz, ele é como se fosse neto, né? De Raabe. E a partir de Boaz casando com Ruth, vamos ter umas descendências próximas, vamos encontrar Jessé. Quem é Jessé? O pai de Davi. E aí vamos ter, a partir de Davi, vai ter Natã. Natã vai ter um bocado de filho lá para José. José que é o pai de Jesus Cristo. Então veja a grande importância desta gentia, né, que é Raabe, né? Basta ler Mateus capítulo 1, que vai estar a genealogia do Cristo Jesus, ou Lucas capítulo 3, que também vai ter a mesma genealogia sob outro ponto de vista, né? Mateus para em Abraão. Lucas capítulo 3 vai parar em Adão, que Cristo é filho do homem, né? Enquanto que Mateus vai dizer que ele é filho do patriarca, ele é príncipe de Israel. É interessante essa distinção, né? Outro personagem muito importante vai ser Acã. Aquele que desobedece a Deus, né? Rouba os despojos de guerra que deveriam ser destinados a Deus e, infelizmente, o povo de Deus acaba sendo castigado. E esse camarada acabou sendo apedrejado. A história de Acã nos dá uma ideia que Deus conhece nossos pecados cometidos em segredo. Aquilo que você acha que ninguém está vendo, Deus está vendo tudo, né? Aquilo que está em sua mente, aquilo que você fez que ninguém viu, né? Tudo pode ser revelado segundo Josué capítulo 7, a partir dos versos... Capítulo 7, né? A morte de Acã acontece no capítulo 22, tá? Finéias, né? Finéias tem uma grande participação aqui. É um sacerdote que é neto de Arão. Ele é filho de Eliezer, que é filho de Arão, né? Teve uma importância salutar no capítulo 22, porque foi um intermediário entre as tribos para que não ocorresse uma guerra civil entre o povo de Ruben, Gade e Manassés com as demais tribos que daqui a pouco vamos apontar. Mas ele foi, de fato, o intermediário. Ele foi lá o conciliador, que foi lá ouvir foi ouvindo com mais 10 representantes das tribos, mais Finéias, ouviu essas 3 tribos, isso aí, você está construindo um altar na terra dos outros? Não pode, né? E aí passa a ter uma discussão a respeito que não foi nada, foi um mal-entendido, apenas um mal-entendido que não deveria ter uma guerra civil, tá? Outro personagem muito importante, vamos encontrar Eliezer, pai de Finéias, filho de Arão, e que sucedeu o sumo sacerdote. Ele, de fato, né, ajudou Josué a liderar o povo de Deus. Que, inclusive, vamos encontrar determinação em Deuteronômio que ele, Josué, não poderia praticar qualquer ato se não consultasse Eliezer. Que Eliezer, Josué ficaria na dúvida, perguntava a Eliezer, e Eliezer perguntava a Deus. Né? Este seria a sequência de atos. Mas aí vamos perceber que Josué desrespeitou essa determinação em Deuteronômio, motivo pelo qual foi realizado aquele pacto de paz com os Gebeonitas, o que ocasionou um grande problema, né, para o povo de Deus. O grande problema, diga-se, né, com Josué e o povo de Deus, porque de fato ele descumpriu uma determinação em Deuteronômio, e daqui a pouco vamos tratar a respeito disso. Principal doutrina, qual é a doutrina aqui? A fidelidade de Deus em dar a terra prometida aos descendentes de Abraão. Deus prometeu aos patriarcas, prometeu a Abraão, prometeu a Jacó, prometeu a Isaac.
Então, houve essa promessa aos patriarcas de que eles, de fato, teriam uma terra santa, terra prometida. Então, a promessa não poderia ficar vaga, a promessa tinha que ser cumprida. E o cumprimento da promessa da possessão da terra santa em Josué. Ok? Esboço do livro, bem tranquilo. O esboço do livro é feito de 3 maneiras. 4, desculpa, 4. 4 tópicos. Quais são esses tópicos? Como se deu a entrada na Terra Santa? Uma vez que entrou, como foi a conquista da Terra Santa? Já que conquistou, como se deu a divisão da Terra Santa? E já que dividiu, como se deu a permanência na Terra Santa? Então eu entro, eu conquisto, eu divido e eu continuo na Terra Santa. Então são esses 4 tópicos. Como é que vai ser dividido, professor? Vai dividir o seguinte: a entrada na Terra Santa, que é quando ele transpõe o Rio Jordão, e os atos preparativos, ou atos preparatórios para a guerra, né? Vamos encontrar do capítulo 1 ao capítulo 5. Nesses 5 primeiros capítulos, que vai falar sobre a entrada na Terra Prometida, aqui vai falar sobre a convocação, o comissionamento de Josué, convocação do povo de Deus. Ó, se prepare, meu irmão, que 3 dias, guarde sua comida, ajeita os armamentos de guerra e vamos que em 3 dias a gente vai invadir tudo lá, viu? Então, houve o comissionamento de Josué, convocação do povo de Deus, houve o reconhecimento do local como ele mandou os espias, porque todo general precisa ter um relatório de guerra, um relatório do inimigo que ele precisa ser estudado, né? Inclusive, vou indicar a todos um livro chamado A Arte da Guerra, né? De Sun Tzu, que é um livro bastante intuitivo, não só para você entender como é que a guerra funciona, mas se preparar dia a dia, né, a respeito dos atos do cotidiano, né, se preparar a respeito das suas tarefas, dos seus inimigos, da sua vida, das suas andanças. Muito bom. A Arte da Guerra, um livro que não tem mais do que 30 páginas, mas é um livro guardado, né, lido por Napoleão Bonaparte, lido, de fato, por grandes líderes aí na história mundial, tá? Então aqui tem, voltando de novo para a Bíblia, a entrada na Terra Prometida, do capítulo 1 ao capítulo 5, comissionamento de Josué, convocação do povo de Deus, reconhecimento do local mandando os espias, houve a construção de um altar tomando as pedrinhas do Rio Jordão, a circuncisão, que veja o tamanho da loucura que estava acontecendo naquela nova geração. A nova geração precisou receber lá em Deuteronômio uma nova aliança, relembrar os estatutos, as leis que deveriam ser aplicadas e ainda não tinham sido circuncidados. Então, o que acontece? Existe a circuncisão ainda nessa preparação para a guerra. E depois vai ter a Páscoa, e a Páscoa vai ser um evento bastante interessante, é quando o maná deixa de ser fornecido e o povo de Deus tem que correr atrás da comida deles. Tá bem? Essa é a entrada. Depois vamos encontrar a conquista da Terra Santa. Já que ele entrou, como é que conquistou? Vamos encontrar 3 zonas de guerra. Primeira zona, estrategicamente, ele entra no centro da Terra Prometida, guerreando contra Jericó e Ai. Depois vamos ter a conquista do sul da Terra Prometida, que é onde vamos encontrar Jerusalém. Lá vai derrubar Jerusalém, Lax, todas aquelas Hebron, todas aquelas cidades que estão no sul, né, da Terra Prometida. Depois dessa conquista, né, vai para o norte, onde vai encontrar Sidom, Siló, Azor. Então, ele vai justamente perto de Tiro e Sidom. Esta história da conquista, vamos encontrar do capítulo 6 ao capítulo 12. Capítulo 6 ao capítulo 12. Praticamente são 2 capítulos para cada região. 2 para o centro, 2 para o sul e 2 para o norte. Tá bem? Depois da conquista, até o capítulo 12, vamos encontrar do capítulo 13 ao capítulo 22. É um capítulo um pouco mais cansativo, porque a Terra Prometida ela é dividida entre as tribos. Inicialmente, vai apontar com essas tribos que já teve a divisão. Depois, as conquistas de Caleb, né, porque tem uma grande importância, porque a região de Judá, a região de Jerusalém, foi conquistada por Caleb, tirando os jebuseus lá da terra, tá? Depois, a divisão das demais terras, da Terra Prometida, é feita por sorteio.
Por fim, do capítulo 13 ao capítulo 12, 22, vamos encontrar no capítulo 23 e 24, que são os capítulos finais. Vai falar sobre a permanência, e esta permanência na Terra Prometida é apontada em 2 grandes sermões de Josué. Ele falando sobre a obediência e falando sobre a aliança. Vamos encontrar no capítulo 23 e 24. Então, recapitulando para a gente fazer um resumo de todo o capítulo. O livro de Josué é dividido em 4 tópicos. Primeiro tópico, entrada na Terra Prometida. Capítulo 1 ao capítulo 5. Segundo tópico, a conquista, já que entrou, a conquista da Terra Santa. Do capítulo 6 ao capítulo 12. Depois que conquistou, vamos dividir do capítulo 13 ao capítulo 22. Dividiu, vamos ter as exortações já como é que pode ser mantida naquela Terra Santa, no capítulo 23 ao capítulo 24. Ok? Então, esses 4 tópicos. Eu entro, eu conquisto, eu divido e eu permaneço. Então, agora vamos à análise individual de cada capítulo. Na entrada, na Terra Prometida, encorajamento de Josué, preparação do povo, espias em Jericó, passagem pelo Jordão, construção de um altar, circuncisão do povo de Deus, realização da primeira Páscoa e a visitação do anjo no capítulo 3, 5, uma coisa fantástica. Então vamos lá. Na entrada é um resumo de tudo que aconteceu, agora vamos no capítulo 1. No capítulo 1, Deus vai falar para Josué: ô, meu irmão, seja forte e corajoso, que tudo isso aí seu, meu irmão, tudo isso aí será seu. E outra coisa, prepara o povo. Como é que ele prepara o povo? Chama os líderes de cada tribo, diga: ô, meu irmão, avisa todo mundo aí, 3 dias, vamos sair do acampamento. Então, prepara a comida, prepara a arma, prepara o povo e vamos vencer. O povo, diante da determinação de Deus, já que Josué havia sido comissionado em Números capítulo 27, Deuteronômio capítulo 33 e Deuteronômio capítulo 34, ele diz: ó, Deus já determinou, meu irmão. Deus já falou lá na porta da tenda que era o cara. Então, vamos seguir o camarada, né? Só que lá em Deuteronômio teve uma briga, porque quando o povo de Deus passou lá, venceu os reis amorreus, que foram do lado leste do Rio Jordão, 3 tribos disseram assim: rapaz, nós fizemos a atividade de pastoreio. Nós vamos ficar do lado de cá do Jordão. Moisés disse: o quê? Vocês estão querendo criar briga? Quer dizer, você vai abandonar todo mundo agora? E vai ficar aqui só porque você já conquistou o seu? Você vai com a gente. Vocês vão conquistar tudo, depois você volta para sua terra. Beleza? Só que aqui em Josué capítulo 1, esta tribo que ficou na terra de Gileade, ao leste do Rio Jordão, foi convocada. Ó, lembra lá o que Moisés falou? Vocês não vão ficar em sua terra ainda não. Vocês vão ajudar todos nós a conquistarmos a Terra Santa. Depois vocês voltam aqui para o leste do Rio Jordão. E essas 3 tribos é um grande problema que daqui a pouco vamos voltar a tratar. Porque com o ato dela quase acontecia uma guerra civil. O povo de Deus ia brigar entre eles mesmo por causa dessas 3 tribos que ficou no leste do Rio Jordão. Então a tribo de Ruben, Gad e Manassés pediu a Moisés: Moisés, antes de a gente atravessar o Rio Jordão, já que a gente faz a atividade de pastoreio, deixa a gente ficar aqui nessa terra aqui, que é terra boa para os nossos gados. Então Moisés disse: beleza, vocês vão ficar aí na terra, Ruben, Gad e Manassés, vocês vão ficar aí na terra, mas quando for convocado para atravessar o Rio Jordão, vocês vão conosco. Eles disseram: beleza. Quando for convocado para a guerra, eu deixo meus filhos, minha propriedade, as mulheres, velhos, tudo aqui, e os homens tudo aptos para a guerra irá. Então o que Josué fez? Lembra da promessa lá de Moisés? Todo mundo dessas 3 tribos vem com a gente aí e eles passam primeiro. A coisa mais à frente, vamos apontar, que eles passam o Jordão primeiro e ficam lá aguardando. E quando eles passam, o que acontece? Eles ficam vendo todo o povo de Deus passando pelo Rio Jordão, uma coisa fantástica, né? Capítulo 2. No capítulo 2, passou, de fato, antes de passar, né, ele convoca o povo de Deus, antes de atravessar o Rio Jordão, né, ele manda que 2 espias atravessem o Rio Jordão, não sabe se foi a nado, não sabe se foi a canoa, mas normalmente fez uma canoazinha e atravessou. 2 espias apenas vão a Jericó. Por quê? Tinha que fazer um relatório do que tinha no local. Quantos homens tinha, quantas armas, quantos cavalos, quantos carros de guerra, como é a muralha, como
como é que deve ser atingir a cidade pelo norte, por sul, tal. Então, 2 espias vão para a cidade de Jericó, e aí são salvos milagrosamente por uma gentia, por uma moça de Jericó, uma prostituta, Raabe, que tem uma grande confissão de fé, apesar que ela salva os espias a partir de uma mentira. E aí tem uma grande discussão teológica, né? Porque é uma mentira. Os camaradas dizem, cadê o pessoal de Jericó? Cadê os espias? Ela disse, não tá aqui não, os caras já saíram aí, correndo aí para a terra deles, e sendo que os caras estavam lá no terraço. Ela mentiu para salvar uma vida, e uma grande discussão sua mentira, né, já que ela foi alçada, a heroína, né, da fé, se podemos utilizar a mentira, mas a mentira pode ser adotada no momento coerente. Nós suponhamos que o cara sai correndo, se esconde próximo de ti, vê um cara com a arma na mão, de cadê fulano de tal? Você vai dizer que o cara vai estar do seu lado escondido, dentro de uma moita? Você vai dizer, não, o pessoal correndo por aí. Porque se você falar a verdade, o cara vai ser assassinado, né? Então, um exemplo que uma discussão de ética e moral que deve ser bastante balizada, onde o povo tem que entender que a mentira, em alguns momentos, pode ser adotada. Apesar que o pai da mentira é o diabo, sim, mas suponhamos nessa casa você vai dizer onde o cara estava, o cara ia ser assassinado, né? Então deixa o vingador dele passar adiante, depois o cara sai da moita e vai embora, pai, para não morrer. Ok? Então a mentira pode ser utilizada, mesmo a confissão de fé de Raabe, e a mentira pode ser acoplada uma ao lado da outra. Tanto é que ela é alçada a heroína, né? Lá em Hebreus capítulo 11, tanto que ela participa da genealogia de Davi e Jesus, que eu já aqui mencionei. Ela somente salva, os espias falam, só vou lhe salvar por uma condição, coloca o cordão vermelho, né, no alto do muro, que muitos teólogos vão apontar que ali é um tipo, é um apontamento do sangue de Jesus Cristo, que de fato salva a humanidade, salva, né, aquele que de fato foi atingido, não, a ideia de Raabe, não, a ideia de Cristo, o sangue que foi derramado, salvou toda a humanidade, e justamente aquela fita vermelha representava o sangue de Jesus Cristo que salvou a família de Raabe. Tá? Depois os espias ficam na caverna, né? Lá escondido, enquanto o pessoal de Jericó fica procurando, depois eles voltam para a cidade, para o acampamento, né? Do povo de Deus, que estava ainda nas planícies de Moab. No capítulo 3, vamos ter um evento fantástico. A travessia do Rio Jordão, né? E aí o povo tinha que seguir a arca. Agora o povo tinha que manter 1 quilômetro de distância, porque se chegasse perto seria morto, porque somente os sacerdotes e os levitas poderiam ter contato com a arca da aliança. Os levitas sequer poderiam abrir, né? Somente carregá-los, né? Lembrando que o capítulo 3 resta claro no texto que a passagem do Rio Jordão foi uma espécie também para consagrar Josué, para igualá-lo a Moisés. Porque se Moisés abriu o Mar Vermelho, Josué abriu o Rio Jordão. E aí, a partir dali, o povo de Deus passou a respeitar também Josué como grande líder da nação. Tá? E o engraçado é que no capítulo 3 vai dizer que Deus fez o rio secar, o Rio Jordão, até o Mar Morto. Pense uma coisa fantástica. Do meio do Rio Jordão até o Mar Morto, tudo seco, onde o povo, né? O povo heveus, tudo assistiu aquilo com medo. E, de fato, o pessoal ficou tudo com medo a partir daquele evento milagroso no capítulo 3. Tá? No capítulo 4, né, apenas vai apontar uma preparação bastante interessante. Porque lá em Deuteronômio, Moisés determinou que, no decorrer da travessia do Rio Jordão, fosse retirado 12 pedras. Cada líder de tribo colocasse uma pedra aqui no coisa e levasse, né, para o local onde seria o acampamento. Então, 12 pedras foram retiradas do Rio Jordão. Né? Para quê? Para que fosse construído um altar, um memorial, para que fosse lembrado daquele grande feito. E já Josué pegou 12 pedras e colocou no meio do Rio Jordão. Diz a Bíblia que essas pedras ainda continuam lá, para lembrar do local onde os levitas pararam e a água toda foi dispersada para as margens. Tá bem? No capítulo 4 que aponta que quando o povo de Deus já estava atravessando o Rio Jordão, a tribo de Ruben, Gad e Manassés já estava do outro lado olhando. Todo mundo lá esperando para ajudar a conquistar a Terra Santa. Tá? E diz no capítulo 4 que Josué passa a ser
igualado a Moisés. E no capítulo 4 passa a contar que o exército de Deus, até então ali, homens aptos para a guerra, era cerca de 40 mil homens, né, aptos para guerrear. No capítulo 5, vamos encontrar, veja um negócio estranho, né? Porque os filhos dos escravos do deserto, eu acho que ali, eles já sabendo que ia morrer no deserto, acho que o povo largou de mão. E aí, você quer circuncidar os filhos. Então, no capítulo 5, Josué disse, não podemos ir para a guerra. Não podemos ir para a guerra, precisamos circuncidar o povo. Então, circuncidaram todos os filhos de Israel, né? De fato, no capítulo 5 vai dizer que o povo da terra de Canaã assistiu o Rio Jordão abrir e perderam a coragem de guerrear contra o povo de Deus, que isso é um grande problema numa guerra. No capítulo 5, eles celebram a primeira Páscoa em solo da terra prometida, né? Porque eles acampam em Gilgal, porque é um lugar estratégico, porque o Gilgal fica no centro da terra de Canaã. E ali ele podia já fazer os relatórios, né? E os planejamentos de guerra para atacar o norte ou para atacar o sul. O que é muito lindo, que o Rio Jordão, não necessariamente ele poderia ocorrer a travessia. Ele poderia ser atravessado a pé. Era só ele ir em direção ao mar de Tiberíades e dar o retorno. Só que Deus queria demonstrar a sua força, né? De fato, o milagre de abrir um rio, reforçar a liderança de Josué e também, belicamente, exemplo, se ele subisse para o norte, por que Deus não conduziu o povo a andar pelo deserto, né? E atravessar a pé? Porque lá na frente tinha uma das cidades mais fortes, que é de Azor, no norte. Mas e por que Deus também não mandou ir por baixo? Porque por baixo eles tinham os filisteus. E o povo de Hebron, que também era muito forte. Então Deus falou, não, vá para o centro, vamos abrir aqui, fazer um grande milagre para o povo de Deus, entender que eu estou intercedendo por ele, reforçar a liderança de Josué e, de fato, entender que eu estou com todos eles. Tá? Tanto é que no capítulo 5 vai circuncidar o povo de Deus, vai celebrar a Páscoa, né? E a partir do momento que celebra a Páscoa, o maná, lembra aquele maná que vai apontar lá em Êxodo? Deixa de ser fornecido a partir do momento que eles pisam na Terra Santa. Pisou na Terra Santa, fez a Páscoa, o maná deixa de ser distribuído. E a partir disso, que é muito interessante, Josué, como era um grande estrategista, à noite foi olhar a terra de Jericó. E aí teve uma grande visitação de um anjo. E uma das grandes perguntas é uma coisa muito linda, né? Porque ele pergunta, e aí, quem és tu? É do nosso exército ou é do inimigo? O cara disse, eu não sou nem do seu, nem do de lá. Eu sou comandante do exército de Deus. E aí José se prostra no chão. Ele, não, levanta, que eu tô com você, vamos ganhar tudo aí e tal. É bastante interessante, porque o anjo, não tô com você, nem tô com eles. Eu sou de Deus, sou do exército de Deus. Que Deus determinar, assim eu vou fazer. Basta ler Josué capítulo 5, verso 13 e 14. Tá bem? E Josué fala o que quer que eu faça. Ele diz, amém, tira as sandálias aí, que a terra aqui também é santa, viu? E Josué obedece e há os preparativos de guerra. E aí vamos encontrar, já esses atos de preparação acaba no capítulo 1, no capítulo 5. No capítulo 6, inicia as conquistas. Do capítulo 6 ao 12, vamos ter a conquista do centro da terra prometida, do sul e do norte, tá? Centro, Jericó e Ai. Sul, Jerusalém e Hebron. Norte, Azor e Sidom. Tá? Então, vamos iniciar de 6 a 12, vamos contar essa historinha aí, bastante interessante. No capítulo 6, que é a conquista do centro da terra prometida, logo de cara eles encontram Jericó. Jericó é destruída, Raabe é salva, a fama de José aumenta, né? E aí, no capítulo 6, já é um prenúncio do capítulo 7, Josué aponta, olha, não pegue nada dos despojos. O despojo será de Deus. Aquele que pegar trará maldição para o povo. No capítulo 6 ele já aponta isso. Outra maldição, segunda maldição que é proferida por Josué, dizendo, Jericó está destruído. Aquele que reconstruir ou colocar o portão, o primogênito morrerá. Beleza. E aí vamos encontrar aquela história lá em 1 Reis, capítulo 16, verso 24, o rei chamado Iel, o rei lá
de Israel entendeu que deveria, desculpe, rei de Israel não, rei de Betel, entendeu que deveria construir Jericó. Assim que ele construiu, o seu primogênito, Abirão, é morto, porque segundo o cumprimento apontado na profecia de que Jericó não deveria ser reconstruída. Tá bem? E é na cidade também de Jericó que vamos encontrar aquelas histórias maravilhosas em 2 Reis, né? Que Elias falava, meu irmão, fica aí que eu vou a Jericó. E aí Eliseu disse, nada disso, vou com você, meu, onde você for, eu vou contigo. Depois, nas águas de Jericó, água ruim, água amarga, que é, de fato, Eliseu joga sal e acaba purificando a água. Uma história muito linda lá em 2 Reis. Beleza? A história de Jericó, todo mundo já sabe como é que foi destruída. Eram 3 grupos, né, rodeando a cidade. O guardas atrás, sacerdotes no meio, soldados na frente. Né? 7 sacerdotes tocando 7 cornetas. Lembrando que essas cornetas não eram de ferro, era de chifre de animal. Né? 7 sacerdotes, 7 cornetas, rodando por 7 dias. 6 dias deram apenas uma volta. No 7º dia deram 7 voltas e aí gritaram, o Senhor Deus está entregando Jericó a nós. Né? Então essa é e aí a muralha cai. E aí os físicos tentam entender que o som da corneta e o grito gigantesco estremeceu as estruturas e caíram, mas é Deus que intercedeu. Não é isso? No capítulo 7, a maldição proferida no capítulo 6, não pegue os despojos de guerra, sucede que o Josué manda os espias à cidade de Ai, os espias, antes de guerrear, os espias voltam e dizem, a cidade é pequena, tem de ser que apenas, dá para mandar aí apenas 3 mil homens aí, resolve o problema e não 40 mil. Então ele vai lá, beleza, manda esses 3 mil. O que acontece? 36 desses homens acabam morrendo, e aí desanima o povo, e Josué pergunta, melhor não ter atravessado o rio, para morrer aqui? Aí Deus explica, nada disso, houve uma quebra da aliança. O que vai acontecer? Purifique aí, viu, Josué? Josué, purifica o quê? Deu alguma coisa errada? Quando foi descobrir, é a revelação dos pecados em secreto, porque Deus, de fato, conhece todos nós. E vamos encontrar no capítulo 7 a história de Acã, né? Um camarada que faz parte da tribo de Judá, e ele acaba cometendo um erro. Ele viu uma capa babilônica, e ele disse, capa bonita danada, pegou prata, pegou também meio quilo de ouro e escondeu debaixo lá da tenda dele. E aí, o que é que Josué faz? Chama as tribos, todo mundo, começa a sortear, tira, quando chegou, acaba na tribo de Judá. Quando chega na tribo de Judá, Josué faz novo sorteio, obviamente orquestrado por Deus, acaba chegando na família de Acã e diz, meu irmão, você errou. Diga lá porque você errou. Não, pai, me encantei com uma capa da Babilônia, né, e peguei 200 barras de prata e apenas meio quilo de ouro e guardei tudo na minha tenda lá escondido. Mas eu não te falei no capítulo 6 que vocês não poderiam ficar com despojo de guerra. E aí o que acontece? Como já tem uma determinação de Deuteronômio de que aqueles que fossem anátema, o povo de Israel não poderia nem tocar, né? Então eles deveriam ser mortos a pedrada ou a flechada, né? Então aí a morte de Acã, a purificação e a selada paz do povo de Deus com Deus, tá bem? Depois, no capítulo 8, Ai, que se sentiu que era o cara, né? Ganhou botou os israelitas tudo para correr e ganhou aí a guerra, né? Temporariamente. Ai é tomada e é destruída, né? Morre cerca de 12 mil pessoas. E o engraçado é que no capítulo 8, se no capítulo 6 os despojos de guerra era de Deus, no capítulo 8, já que foi selado, Deus diz, agora eu entendi que a cobiça foi aplacada. Então, os despojos de guerra pode ser dado para vocês, pode ser dividido por vocês, tá bem? Então, naquele dia, Josué sai com 30 mil homens, 25 mil fica na frente de Ai, enquanto 5 mil fica escondido entre Ai e Betel. Porque Ai e Betel, eles eram locais altos. Só que entre Ai e Betel tem uma depressão. E aí fica 5 mil ali, escondido ali, ó, lá embaixo nessa planície. Então, quem estava em Ai não conseguia ver o povo de Deus que estava entre uma depressão, né, numa curva. E aí ficou 25 mil na frente de Ai, atraiu o povo, 25 mil israelitas na frente da cidade de Ai, o povo de Ai saiu para guerrear, o povo de Deus saiu dessa curvaturazinha, né, dessa depressão de terra, saiu de Betel, invadiu Ai, tocou fogo na cidade, então o povo de Ai ficou, meu Deus, guerreando aqui,
tentou voltar para salvar a cidade, mas quando salvou a cidade, 2 forças israelitas encontraram o exército de Ai, e aí, de fato, foi uma carnificina. Tá bem? E a partir dali, o rei de Ai, ele é pendurado no madeiro, depois seu cadáver é jogado na caverna e tapada com pedra. Isso aconteceu porque Cristo foi pendurado no madeiro e foi jogado, né, de fato, seu corpo numa caverna, né, numa gruta, né? E por que essa escolha? Porque os líderes de Israel, isso era um tratamento dado para aqueles considerados malditos, para aqueles considerados apóstatas, para aqueles considerados anátema. Então, Cristo, por ter sido considerado anátema, foi, de fato, pendurado no madeiro e jogado num buraco lá e fechado com pedra, né? Então, o rei de Ai aconteceu a mesma coisa. Então, os líderes de Israel, no tempo de Cristo, lembraram dessa história lá de Josué, capítulo 8, de São Papai, e também a determinação de Deuteronômio. Isso é explicado, inclusive, em Gálatas, capítulo 3. Tá bem? Que Paulo diz, vou explicar aqui porque Cristo morreu como porque foi morto como se fosse um maldito, né? Porque foi um cumprimento da lei. Tá? Depois Josué edifica um altar com pedras brutas, ou seja, que não foi cortada essa ferramenta, escreve as leis na pedra e lê. Tá? E no capítulo 6, 7 ou 8, eu gosto muito, estamos no capítulo 8, né? Em Deuteronômio capítulo 27, Moisés diz, olha, quando vocês chegarem lá no Monte Gerizim, vocês irão profetizar bênção. Quando vocês estiverem em frente ao Monte Ebal, vocês vão profetizar maldição. Então, o povo de Deus fica no meio, juntamente com os levitas. Um grupo de tribos fica na esquerda dos levitas, outro fica na direita. E no Monte Gerizim vai proferir bênção. No Monte Ebal, maldição, que é o cumprimento. Lembre, o livro de Josué é o estrito cumprimento do que está disposto em Deuteronômio. Por isso que é um livro de obediência, de cumprimento daquilo que foi, obedecer aquilo que foi determinado no livro antecedente, que é o livro de Deuteronômio, tá? Então, finaliza no capítulo 8 a campanha no centro da Terra Santa, né? E agora vamos à campanha no sul da Terra Santa, onde vai ficar a Judéia, onde vai ficar Jerusalém, onde vai ficar Hebrom, tá? E aí, no capítulo 9, vamos encontrar a história dos Gebeonitas, né? Esses Gebeonitas, eles vão enganar Josué, né? E aí, em razão desse engano feito, eles acabam estabelecendo uma aliança. Mas aqui temos um grande problema. Porque os Gebeonitas, eles faziam parte dos heveus, né? E em Deuteronômio 7, Moisés fala a todos os povos cananeus, inclusive os heveus, tinham que ser mortos. Então houve um descumprimento de Deuteronômio capítulo 7. Mas tem um grande problema. Josué, porque o que os Gebeonitas diz, usa roupa velha, odres velhos, pão mofado. Então ele diz, rapaz, a gente veio de uma terra santa, a gente saiu de lá tudo bom, mas aqui tá tudo ruim. Vou andando aqui e vim aqui selar paz com você. Então o que Josué fala? Pô, os caras tá bem, então vou selar paz. Porque Deuteronômio 20 diz que eles deveriam matar todos aqueles povos cananeus, mas os povos distantes, eles poderiam fazer paz, né? E esse povo distante seria escravo do povo de Israel. Então, o que Josué falou? Pô, os caras é pobre, coitado, pô. Então, vem aqui, tá dizendo que vai adorar a Deus, tá com roupa velha, até sinal que andou muito tempo no deserto. Só que o povo de Deus, quando o povo de Deus sai de Gilgal e anda 3 dias, encontra a cidade de Gibeão, fica no sul, né, na terra de Canaã, e descobre que eles eram heveus. Então, como o Deuteronômio 7 diz que os heveus tinham que ser mortos, o povo de Deus vai para cima para matar os gibeonitas. E aí Josué disse, eu não posso fazer isso. Por que não pode fazer isso? Porque Deuteronômio 23 diz, se você fizer um voto em nome de Deus, você não pode descumprir. Então, houve um choque de realidade. Lembrando também que Josué cometeu um grande erro em Josué capítulo 9. Porque em Deuteronômio, em Números capítulo 27, quando ele é comissionado, Números 27, verso 21, diz que ele não poderia, toda vez que ele tivesse dúvida, ele tinha que apresentar a discussão ao sacerdote Eliezer. E o sacerdote Eliezer tinha que consultar a Deus para saber o que tinha que fazer. Então, Josué passou por cima do que a lei determinava. E aí o povo de Deus queria matar os heveus. Josué disse, não posso, porque eu fiz a promessa. E não só Josué, como os líderes da tribo. Então, o povo de Deus ficou pirado, tá tudo bem. Então, agora ele vai cortar madeira e pegar água. Lembrando que vamos
lá em 1 Samuel, Saul mata todo mundo, né? Saul acaba matando os gibeonitas, que descumpriu a aliança, o que motivou os gibeonitas, quando Davi venceu a guerra, os gibeonitas escolheram 7 homens da tribo de Saul, né, dos benjamitas, para sacrificar, porque Saul matou os gibeonitas, né, ficou com raiva quando procurou Davi, soube que Davi estava escondido no templo, né, e mata os sacerdotes, também a Bíblia não fala, mas é o que dá a entender, que ele mata também os gibeonitas, que de fato se tornaram consagrados, porque cabiam a ele trazer madeira e trazer água, ou seja, ele era um estagiário dos levitas, né? Então os levitas tinham que queimar o altar, então eles queimar lá a madeira no altar, tinha que trazer de fato essa madeira lá para o fogo jamais cessar. E também, como fazia muito sacrifício, tinha que carregar água para limpar, né? Aquela sangue, cheia de sangue lá. Então eles precisavam ajudar nesse sentido. Então, o gibeonita é muito esperto, né? Se ele tem que fazer paz, não sou cananeu, né? Enganou, informou que supostamente seria de uma terra distante. Josué não consultou a Deus, né? Não fez uma investigação criteriosa se era um heveu, fez um compromisso juntamente com os líderes de Israel, então não podia quebrar um voto, né? Conforme aí Deuteronômio capítulo 23. Então, é uma história magnífica, uma das que eu mais gosto em Josué, tá? Então, o que acontece, mas como Gibeão fez acordo com o povo de Deus, sucede que houve uma confederação de reis. O rei do sul diz, rapaz, esses caras estavam no leste do Rio Jordão, venceram dois reis amorreus, Sion, né, e Bazã. Então, os caras já veio forte do leste, passou o Rio Jordão, venceu 2 grandes reinos, Jericó e Ai. Então, o que aconteceu? Os reinos do sul se juntaram. Quando se juntaram, eles chamaram a cidade de Gibeão, porque a cidade de Gibeão era uma cidade grande. Tanto que ela era composta de Sefira, Berote, Kiriat e Jereaim. Então era uma cidade muito grande no sul. E aí os reis confederados do sul disseram assim, pô, Gibeão é sacanagem, gente. Traiu. Então vamos tomar a cidade dele. Porque a cidade de Gibeão era uma cidade altamente estratégica. Era uma cidade que barrava a descida do centro para o sul. Então eles, não, vamos fazer uma contenção aqui. Então, quando os reis confederados, né, que fizeram a confederação com inúmeros reinos, juntamente com Jerusalém, juntamente com Hebron. Então, eles, de fato, sobem em direção a Gilgal, o povo de Gilgal vai até Josué e diz, você cumpriu que você ia nos proteger. E aí o povo de Deus, aí é onde vamos encontrar aquela grande guerra. Qual é aquela grande guerra? Josué ataca de surpresa, porque é um grande estrategista militar. É nesta guerra que acontecem as quedas de granizo, né? As pedras de gelo. O sol e a lua ficam paralisadas, diga, pela única vez em todo mundo da humanidade, pela ordem de um homem, não de Deus. Josué prende 5 reis, né? Esses 5 reis confederados, né? Que vem Jerusalém, Hebron, Jarmute, Lax e Eglon. O cara sozinho mata esse povo todo. Depois disso aí, Josué fica virado no 400, diz assim, não, vou parar só aqui em Jerusalém e Hebron. Vence mais 7 reis e aí conquista todo o sul. O engraçado é que na história de Josué, o que chama muita atenção é esta vitória dele aqui, no capítulo 10, quando ele vence o povo de Jerusalém, que o sol para, a lua para, cai pedra de gelo, mas não é a grande vitória. A grande vitória dele é a seguinte, que é muito maior o exército, cavalo, povo de guerra, daqui a pouco eu vou entender aqui. No capítulo 11, porque no capítulo 10, ele já venceu o centro e já venceu o sul. Jerusalém toda já foi conquistada, Hebron, Eglon, tudo lá foi conquistado. Josué disse assim, não, agora vamos para o norte, em direção a Tiro e Sidom, a Antioquia da Psídia, né, no tempo de Antioquia da Síria, né, mais conhecido. Então ele sobe para o norte. Quando ele faz para a campanha do norte, aí o bicho pega. Porque os reis da região montanhosa disseram assim, não, meu irmão, vamos fazer outra confederação aqui, porque se o sul tentou, não ganhou, o norte vai ser muito maior. Então, no capítulo 11, a guerra é muito, muito, muito maior do que a de Jerusalém. Porque aí vem incontável, tanto que a Bíblia vai apontar que os soldados eram incontáveis, os cavalos e os carros de guerra, dessa vez estão armados com carros e cavalos de guerra. E aí o que acontece? Josué fica com medo.
E aí Deus aparece para Josué e diga, não tenha medo, vou entregar tudo você na mão. E aí é uma coisa muito linda, que é o que eu mais gosto no capítulo 11, de todos os capítulos, porque Josué vence esses reis incontáveis, e Deus determina, quando você vencer, você vai jarretar os cavalos. E o que é jarretar os cavalos? Ele tinha que alejar os cavalos. Na patinha de trás, ele vem com a espada e corta o fenão. Então os cavalos ficariam mancos, ou seja, não poderia ser mais utilizado. Por que isso? Porque as demais vitórias bélicas do povo de Israel não poderiam ser representadas pela força humana. Eles iriam vencer pela força divina. Por isso que Deus diz, queime os carros de guerra, queime e jarrete os cavalos. Os cavalos vão ver mancando aí, porque de fato vão ficar imprestáveis. Isso é a campanha dos reinos do norte, então ele ganha toda a cidade, toda a terra de Canaã, lá no capítulo 11. Tá bem? No capítulo 12, vai ter apenas um resumo das conquistas, iniciando com as terras que Moisés venceu e deu as 3 tribos, né? Manassés, Gade e Rubens, né? Porque ele vai fazer o histórico no capítulo 12, a derrota dos reis amorreus. Og, rei de Bazã, e Seom, rei de Esbom, que não foi vencido por Josué, mas não foi sob a liderança de Moisés, no capítulo 12, tá? Apenas no capítulo 11, capítulo 12 finaliza. No capítulo 13, já que foi o centro, o sul e o norte já foi vencido na Terra Santa, vamos encontrar agora a divisão dessa terra. Que agora vamos passar mais alto. Capítulo 13 a capítulo 22. Então vamos ter, no capítulo 13, Josué reparte a terra que tinha conquistado. Ele já estava velho, mas no capítulo 13, passa a apontar que muita terra ainda tinha que ser conquistada. Muita terra tinha que ser conquistada. Qual era a terra que deveria ser conquistada ainda? Eles não conquistaram a área litorânea de Canaã, a faixa, a chamada de faixa de Gaza, a chamada região da Filistia, dos filisteus. Por isso os filisteus no juízo vão infernizar a vida dos israelitas. E também eles não conseguiram dominar a terra de Sidom, ou seja, a região litorânea de Sidônia, os sidônios, né? Que fica no norte também. Então, a Filistia, a parte litorânea, junto com o mar, e os sidônios. Então, esses caras vão infernizar mais na frente, tá? Então, no capítulo 13 inicia, Josué já estava bem velho, mas tinha muita terra ainda para ser conquistada, ou seja, o povo de Deus teria que cair ainda para dentro. Josué respeita as terras dadas por Rubem, a Gade e a Manassés, dada por Moisés lá na planície de Moabe, capítulo 13. No capítulo 14, Eliezer, sacerdote, Josué e os chefes das famílias obedecem a Moisés para fazer a divisão, porque Moisés que determinou, lá em Números capítulo 34, que a divisão das terras deveria ser feita por Eliezer, por Josué e pelos chefes da tribo, mediante sorteio, tá? Mas no capítulo 14, Caleb, lembra Caleb, um dos espias que votou com Josué lá em Números capítulo 26, diz, eu tinha uma herança para receber, viu, Josué? Me dá minha herança. O que é que Josué dá a ele? Você vai receber, meu irmão, a terra lá de Hebrom, ou seja, lá de Jerusalém. Então, a terra de Judá foi conquistada por Caleb. Então, Caleb vai, desce para o sul, derrota os jebuseus e ganha a terra de Jerusalém. No capítulo 15, a herança das 9 tribos e meia, já que as 3 tribos, Manassés, Gade e Simeão, ficou o leste do Jordão, ou seja, lá na parte onde Moisés ficou, né, eles ficaram as 3 lá. E vai cair as 9 de cá, onde vai ter divisão. Como é feita essas divisões? Aí vai acontecer, confirmado essas terras do leste, do Jordão. O oeste do Jordão é que agora vai ser definido no capítulo 16, onde vamos ter a herança dos filhos de José, porque lembrando que são 12 tribos, né? Mas José não é contabilizado e nem os levitas. E quem substitui ele? Os 2 filhos de José, que é Manassés e Efraim. Então, por isso que são 12 casas, mas tirando José e os levitas. E aí vai ter, no capítulo 16, a herança dos Efraítas, né? Vai ficar ali em torno de Jericó e Siló. No capítulo 17, a herança da meia tribo de Manassés, que vai ficar em Gileade, em Bazã. No capítulo 18,
que é um tema muito importante. O tabernáculo é levantado em Siló, então fica mais 7 tribos ainda não têm terras. E aí Josué escolhe 3 tribos, 3 homens de cada tribo, dessas 7, né, que está sem terra, ele escolhe 3 homens para representar cada tribo, e manda pela terra. Você sabe a terra da nossa? Faça um relatório aí e diga onde cada um de vocês quer ficar. Quando eles voltam com o relatório, provavelmente a divergência entre algumas tribos. E como é feita? É feito uma consulta ao Senhor, depois é feito um sorteio, e aí é definido a herança de cada um. A herança de Benjamim fica próximo a Judá, que futuramente Judá toma Benjamim para si, porque acaba tendo fica muito fronteiriço, acabaram sendo o mesmo povo. No capítulo 19, a herança de Simeão, né? Esse Simeão acaba também ficando no meio, né, das terras de Judá, que Judá tinha um território muito grande. No capítulo 20, vai falar sobre as cidades refúgio, que vai ser estabelecido 6 cidades refúgio. O que é essa cidade de refúgio? Eu matei uma pessoa sem querer, estou aqui cortando a árvore cai em cima do cara que eu não vi. Meu Deus, não é. Aí, ou seja, eu estou caçando, aí eu vejo uma moita lá se mexendo, eu tomo flechada, daqui a pouco não era um coelho, era um israelita que estava fazendo suas necessidades pessoais. Aí morreu lá, eu não queria matar o israelita, eu pensei que era um coelho. Então ele pode fugir da família, que a família vai querer se vingar. Então eles podem se abrigar nessas chamadas cidades refúgio, que eram 6, que eram divididas por todo o reino. 3 do lado leste, 3 do lado oeste. Quedes, Siquém, Kiriat, Hebron, Ramote, Bezé e Golã, são essas 6 cidades refúgio. Matou sem querer, pode ficar nessa cidade lá. Enquanto o sacerdote viver, fica lá. Se sair, a família pode se vingar. No capítulo 21, vai falar sobre as cidades dos levitas. Os levitas, chega assim, disse a Eleazar, chega lá, reúne Siló e diz assim, não. Lá em Deuteronômio diz que nós teríamos direito a algumas cidades. E aí cada tribo dá uma parte de uma cidade dos levitas, e essas cidades teriam direito a uma faixa de terra para ser utilizada como pasto. Tá? Então há um cumprimento da promessa. Já no capítulo 22, sucede que Josué abençoa todo mundo, já fez a divisão, todo mundo vai para sua casa, meu irmão. Todo mundo cai fora. E manda em especial obediência a Rubens, Gad e Manassés, porque estava ao outro lado do Jordão. Só que essas 3 tribos, quando eles saem de Canaã para atravessar o Rio Jordão, para voltar para o lado leste, essas 3 tribos fazem o chamado do altar do testemunho. Eles fazem um altar gigantesco. Lembrando, né? O centro de adoração de Israel ficou em Siló. Então, essas 3 tribos fazem um altar do lado oeste do Rio Jordão. Ou seja, eles não fizeram do lado dele. Um altar gigantesco. Então, o resto da tribo disse assim, esses caras estão querendo dizer, vai fazer um centro de oração diverso de Siló? Não pode, porque Moisés disse que teria apenas um lugar de adoração. Então, as tribos se armam e dizem, não, vamos pegar os caras. E antes da tribo sair para pegar eles, chama Finéias e diz, Finéias, vai lá para falar com a tribo, para entender o que foi que aconteceu. E aí, antes da guerra civil ser estabelecida, as 9 tribos atacam as 3. Finéias sai, de fato, sozinho, e com um chefe de cada tribo. Então, 10 chefes de cada tribo, juntamente com Finéias, vai falar com essas 3 tribos do outro lado do Jordão. Mas, rapaz, por que você construiu um altar lá do lado de lá? Você está construindo uma terra que não é sua? Você está construindo um altar para adoração, sendo que tem que ser em Siló? Você está querendo o quê? Que caia a maldição sobre a gente e vocês sejam destruídos? Aí ele diz, não. Ó, Josué capítulo 22, versículo 22, não. Esse altar aí não foi para queimar incenso. Se nós fizermos isso, que Deus nos destrua. Esse altar aí é apenas para que os descendentes de vocês, das 10 tribos que ficou do lado oeste do Rio Jordão, quando passar dos tempos, quando vê o altar, lembrar que aquele povo que está do lado leste do Jordão são seus irmãos, pô. Porque senão não vai deixar a gente ir prestar culto, não vai deixar a gente fazer parte lá do povo de Israel. Então é só uma lembrança, é um monumento, é um memorial. Nós não vamos queimar incenso, nós não vamos queimar oferta, nós não vamos adorar. Esse é apenas
simbólico da nossa aliança, de como nós somos irmãos. Aí os caras ouvem o relatório, volta para o povo de Deus, o povo vai lá para querer matar eles. Não, rapaz, é só simbólico. Aí eles aceitaram e ficaram tudo beleza. Aí permitiram, aí foi selada a aliança entre eles, tá? E por isso que é chamado de o altar do testemunho, porque eles estão testemunhando essa aliança, esta relação entre os povos. Mas que esteve do outro lado do Jordão, né? Porque as futuras gerações entendem, não, ele está do lado do Jordão, é inimigo, não. Mas o altar confirma que de fato são irmãos, ainda é do mesmo povo. No capítulo 23, que é a parte final, já dividiu, é a retenção da terra. Só são 2 capítulos. No capítulo 23, né, que é o primeiro sermão de Josué, é uma coisa muito linda. O capítulo 23 é apenas Josué exortando ao povo de Deus para observar a lei de Deus e para que não se misturasse com o povo. E que essa obediência, né, teria de fato, essa obediência à lei teria bênção. E a desobediência, a maldição. E isso, esse capítulo 23 de Josué, é o que vai acontecer em Juízes, que é o livro da depravação. É o livro da desobediência. É o livro onde o povo se desaparta de Deus e que, de fato, aqui, Josué chama a atenção, não se junte com os povos. Ó. Se você se juntar com os povos, vai dar problema. E o livro de Juízes é só isso. Nada mais, nada menos do que isso. No capítulo 24, que é o último capítulo, muito bom, que é o segundo sermão de Josué, Josué traz à memória tudo o que foi feito por ele, um histórico do que aconteceu lá em Moisés com ele, as conquistas do centro, do sul e do norte. Ele chama todo o povo na cidade de Siquém, né? E aí passa a lembrar de Terá, é o importante, Terá, pai de Abraão, né? E Deus tirou Eliú dos caldeus, levou, prometeu uma terra, e nós cumprimos. Nós estamos na terra prometida para Abraão. Né? E aí vai falar todos os patriarcas de Moisés, das vitórias no deserto. Josué chama, já que nós estamos na Terra Santa, vamos fazer um novo pacto. Vamos aqui, um pacto de cumprimento da lei de Deus e que nós iremos nos afastar da idolatria. O que, na verdade, infelizmente, não aconteceu. Tá? Depois ele vai lá e bota uma pedra do testemunho. Né? Não é nem altar do testemunho, não. Agora é só uma pedra. Ele pega uma pedra, bota debaixo da árvore onde o povo adorava a Deus. Né? E no finalzinho do capítulo 24, finalizando o sermão de Josué, vai falar que ele morreu com 110 anos e que até a morte de Josué todos obedeciam a ele. Até a morte dos líderes de cada tribo, após a morte de Josué, todos obedeciam. Mas depois dali, meu amigo, é que vamos entender a bagaceira que vai acontecer no livro de Juízes, que é uma loucura. Livro da depravação. Né? Por isso que você tem que ler o livro de Juízes com uma lente crítica, porque senão você acaba sem entender nada e acaba fazendo uma confusão na cabeça de vocês. Tá? Mas é essa a indicação de Josué. Obedeça a lei de Deus, que você vai ter bênção. Se você se misturar com esses povos, é que, de fato, você vai ter maldição. E o livro já passa a mencionar que, nos relatórios, que o povo de Deus, quando invadia a terra, ao invés de matar todos os povos e ficar com a terra, o que é que eles fizeram? Vou matar não. Vou deixar vivo e vou escravizar. Ou seja, acabou miscigenando o povo. O pessoal que era ex-dono da terra, fingia que era tudo beleza, que era escravo, aos poucos foi ganhando confiança e depois acabou oprimindo o próprio povo de Deus. E aí é o que vamos encontrar a história do livro de Juízes na próxima semana, tá bem? E aí o livro de Josué finaliza com a morte de Eliezer e lembra que Gênesis capítulo 52, o último capítulo de Gênesis, José pede que os seus restos mortais sejam enterrados na Terra Santa. E aí o cumprimento, nos últimos versos do livro de Josué, é o corpo de José sendo sepultado ao norte da Terra Santa, na cidade de Siquém, onde de fato estava havendo a reunião. E aí, aproveitando a solenidade, enterraram lá os restos mortais de José. Tá bem? E assim finalizo a análise do livro de Josué. Peço desculpa aí pela extensão, mas é um livro bom, aí precisava ter um cuidado mais especial.
Obrigado a todos, desde já.